Graça e paz, irmãos. Muito bem, queridos, primeiramente eu quero agradecer pelo privilégio de estar com vocês. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou usar o banquinho, porque hoje eu não parei. Pela parte da manhã eu estava numa igreja lá na outra ponta, na Zona Oeste, participando de uma assembleia, diferente da que nós estamos participando aqui, e eu já quero fazer uma observação aqui para vocês. Lá em Vila Medeiros, e também em Felicidade, onde eu pastoreei, a gente aprendeu a não chamar de assembleia, mas de culto, um culto administrativo, porque a gente tem que entender que nós estamos prestando serviço a Deus. Então até as nossas assembleias são culto ao Senhor. Tudo que fazemos para a honra e a glória do Senhor. E você sabe que pode para algumas pessoas parecer apenas semântica, mas não é. Porque quando você fala em assembleia, às vezes as pessoas vêm armadas, vêm com as facas no dente, não é o caso aqui, né? Às vezes as pessoas vêm com a faca no dente. E quando você fala que é um culto ao Senhor, um culto administrativo, um culto de prestação de contas, eita, aqui estou ficando bem, olha, tá vendo? Não, isso acontece lá também, pessoal. A gente briga com o Ministério da Água. Tem o irmão que traz a água para o pastor. Mas antes de tratarmos da Assembleia, eu quero meditar com vocês em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu sei que vocês conhecem de cor e salteado. Quer ver? Quer ver como vocês conhecem de cor e salteado? Mas tudo bem, por causa das várias versões, tá? Mas eu vou ler aqui em Atos 1:8, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, nas traduções mais antigas, e até os confins da terra. Nós temos ministrado uma série de sermões lá na Vila Medeiros, na Ibavime, sobre a dinâmica do Espírito. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite aqui, rapidamente, sobre a dinâmica do Espírito. E às vezes parece que para Batista falar do Espírito Santo, parece que algumas pessoas falam: Batista, sim, a gente crê, a gente recebe, a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, amém? Amém ou amém? Amém! Amém, muito bem. Só para confirmar se vocês estão acordados aí. Mas queridos, o livro de Atos, antes de falar de Atos 1:8, a gente precisa entender um pouco do livro de Atos. Sem o livro de Atos, nós vamos ter algumas perguntas na nossa cabeça. A primeira: quem é Paulo? Porque sem o livro de Atos, a gente ia terminar os evangelhos e ia chegar em Paulo, apóstolo Paulo. Lá nos evangelhos só tem 12, eu não vi esse Paulo na lista. Então, sem o livro de Atos, a gente não saberia quem é Paulo. Sem o livro de Atos, nós não veríamos o cumprimento da promessa de Joel e de Jesus, que receberíamos o Espírito Santo. Atos 1:8 é a descida do Espírito, é a confirmação da presença do Espírito Santo de Deus em nós, na igreja, no povo de Deus. Atos 1:8 é o livro da continuidade. Se nós pensarmos numa palavra para Atos 1:8, talvez a melhor palavra que defina Atos 1:8 é continuidade. Um grande pastor, Ernesto Guinini, que foi pastor que iniciou a Igreja Batista Nacional, Ernesto Guinini, ele tinha a seguinte expressão no livro Janelas para o Novo Testamento. Ele diz o seguinte: o livro de Atos ele não tem um fechamento. Sabe por que o livro de Atos não tem um fechamento? Porque a história da igreja continua sendo escrita através das nossas vidas. Amém? Amém. O livro de Atos não tem um fechamento, porque cada vez que alguém tem um encontro com Jesus, cada vez que alguém desce as águas do batismo, cada vez que alguém ouve a palavra de Deus, o livro de Atos está sendo cumprido. Tem uma canção da época que a Cibele era adolescente, corria pelos corredores aqui da igreja, que diz assim: para louvor de sua glória, vem Senhor, tua história escrever. O pessoal não quer denunciar a idade, né? Através das nossas vidas, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos.
Vem, Senhor, reina hoje aqui. Ou seja, a história da igreja continua sendo escrita através das nossas vidas. Amém? Eu gosto de uma expressão do Ariano Suassuna, nordestino, cabrabão, que diz o seguinte: o otimista é um chato, o pessimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu sei que a realidade deste mundo está de mal a pior, mas eu tenho uma esperança viva, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele que nos faz a cada dia acreditarmos na palavra, Ele que nos dá a esperança de que, apesar das lutas deste mundo, nada se compara com a glória que nós há de ser revelada. Amém? Mas o livro de Atos também nos ensina a importância da pessoa do Espírito Santo, porque vamos lembrar que Jesus vai dizer em João que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem me convenceu um dia não foi a oratória do pastor, não foi o cântico, não foi o hino, foi o Espírito Santo, que usa o pastor, usa o hino, usa o cantor cristão, usa a harpa, usa o louvor. Vocês já ouviram testemunhos de pessoas que passaram pela porta da igreja e, ao ouvir a música, tiveram um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque também o Espírito Santo de Deus, ele age como ele quer, aonde ele quer e quando quer. A gente não obriga o Espírito Santo, é ele que faz, né? Jesus vai dizer isso para João, para Nicodemos, melhor dizendo, lá em João: assim como o vento sopra, assim todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. O mundo não pode ver, não pode receber, mas vós o recebereis. Meu amado irmão, Atos 1:8 é realmente a confirmação da promessa de Jesus. Mas Atos 1:8 também, ele é a descrição do próprio livro de Atos, porque ele vai mostrando como que a igreja vai se expandindo, como que a igreja vai crescendo. Por isso a dinâmica do Espírito, né? Ao contrário que alguns pensam, dínamo, poder, explosão, a ideia aqui é de capacitação para realizar a obra. Nós realizamos a obra na dinâmica do Espírito Santo de Deus. Nós realizamos a obra na dinâmica da vontade do Espírito Santo de Deus. Porque, volto a dizer, não sou eu, não é você que convence, mas nós somos instrumentos da mão de Deus. E como é bom a gente saber e ver que vidas foram alcançadas, a gente sabendo que não fomos nós, né? Os crentes antigos, nossos irmãos antigamente falavam o seguinte: eu ganhei tantas almas para Jesus. Eu quero dizer uma coisa: você não ganhou, foi o Espírito Santo de Deus, mas você foi o instrumento que Deus usou para ganhar essas almas. Amém? Porque é capaz de ter gente que vai fazer uma listinha de almas e chegar lá no céu e falar: céu, está faltando uma pedrinha aqui. Não, a gente não vai ter contabilidade de pedra no céu por almas alcançadas para Jesus. Mas o prazer e a alegria de poder servir o reino de Deus é maravilhoso. Mas esse texto, irmãos, ele nos apresenta algumas verdades. E a primeira verdade é que a dinâmica do Espírito Santo, ela é fundamentada, como eu já disse, no poder do Espírito. O capítulo 1, verso 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Eu estou numa versão que é NVT, tá? Talvez você está na NVI, na NAA. O importante é que você entenda que a obra, a dinâmica acontece com o Espírito e com o poder do Espírito. A palavra poder aqui usada em Atos 1:8 é a capacidade que Deus dá através do seu Espírito para que a igreja possa caminhar e desenvolver. Diferente de qualquer órgão, qualquer instituição, a igreja não é uma mera instituição humana. Tem um fator humano, mas a igreja é uma instituição divina. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu não estou falando de instituição, de CNPJ, eu estou falando do povo de Deus. A maior prova viva disso foi a discussão que a gente teve na época da pandemia. Fecha, não fecha, fecha, não fecha. O templo foi fechado, a igreja continuou viva e aberta, porque a igreja somos nós. É lógico que como é maravilhoso a gente poder estar juntos, né? Eu sou filho de baiano, e o baiano gosta de abraço, gosta de sentir
bom sentido da palavra, energia, entendeu? Eu gosto de contato. O que mais doeu nessa época da pandemia foi a falta do contato. E eu não vou descartar que houve até uma ação diabólica por trás disso, querendo afastar as pessoas. Vocês duas que são psicólogas, que vocês tiveram de gente que vocês trataram e estão tratando ainda decorrente da pandemia, da Covid, pessoas que se isolaram, né? Embora a Bíblia nos diz que há tempo de abraçar e tempo de fugir de abraço, tempo de chorar e tempo de rir, tudo tem um tempo. Mas como faz falta de um abraço, né? Como faz falta um abraço? Porque abraço, daí vem o Abacuque, né? É um Abacuque, você tem que dar um Abacuque no seu irmão, tem que dar um abraço no seu irmão. Queridos, esse poder não é meu, não é teu, não é nosso, ele é do Senhor. Ele nos dá a autoridade. Por isso que tudo que nós fazemos na igreja do Senhor Jesus Cristo, fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Curamos em nome do Senhor. Batista cura? Batista não cura, quem cura é o Espírito Santo. Mas Batista crê em cura. Amém? Amém. Nós cremos na cura, nós cremos na libertação, nós cremos na transformação. Por isso que as nossas orações sempre terminam em nome de Jesus. Quando os discípulos iam em nome de Jesus, faça tudo em nome do Senhor Jesus. A autoridade não é minha, não é sua, a autoridade é do Senhor Jesus. Ele nos dá essa autoridade para pregar o Evangelho, para libertar os cativos, para curar, para restaurar vidas, para restaurar casamentos. Isso não é só o pastor, e somos todos nós. Sabe uma das marcas do povo batista? É que uma das marcas do povo batista é que todo servo de Deus é um sacerdote do Senhor. Amém? Amém. Mas vós recebereis o poder. O poder não está só sobre o pastor. Todos nós temos a autoridade e a responsabilidade. Que, como já diria o grande filósofo tio Ben, o grande poder vem grande responsabilidade, né? Exceto o pessoal que assiste desenho animado. Mas nós temos a responsabilidade, temos o poder. E é interessante que lá em 2 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu não sei em que momento da história a gente achou que isso é coisa só do pastor ou coisa do departamento de evangelização. Gente, departamentos, ministérios são tudo bons, maravilhosos, mas às vezes a gente erra pensando o seguinte: isso aqui é só aquela irmã que trabalha no tal ministério. Tem ministério de oração, é só a irmã que ora. Tem ministério da mensagem, é só aqueles irmãos que podem pregar. Tem ministério de evangelização, só aqueles irmãos. Não, todos nós. Pedro ainda vai nos desafiar dizendo assim: sejais prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Fala, irmão, por que você está aqui? Para adorar a Cristo. Porque você crê em Jesus Cristo. Porque você está aqui para adorar o Senhor. Porque você está aqui porque você crê no poder restaurador do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Você está aqui porque um dia você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. O Ronaldo Lidório, missiólogo presbiteriano, ele diz o seguinte: a missão da igreja é morrer. Morrer para o mundo, morrer para as coisas do mundo e viver para o Senhor. A missão da igreja, eu e você fomos criados com um propósito. Sabe o que eu e você fomos criados? Para adorar o Senhor. Eu gosto daquela música do Fernandinho que diz que se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? E adorar, irmãos, nós cometemos um erro muitas vezes, pensando que adorar é apenas cantar. Louvar, cantar, faz parte da adoração, mas a adoração é uma vida dedicada ao Senhor. É o que Jesus teve que corrigir a mulher samaritana. Jesus vai dizer para ela, quando ela pergunta: onde que eu vou adorar? Em Jerusalém ou na Judéia? Ou na Samaria? Por que ela faz essa pergunta para Jesus? Porque se Jesus falasse em Jerusalém, ela sabia.
seu judeu, puxando a sardinha. Jesus fala a Samaria, você está querendo me enganar. Mas quando Jesus fala, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, aí Jesus, desculpa a expressão, quebra as pernas dela. Ela não tem mais nenhum argumento. Ela tem que reconhecer que só Jesus é o digno de adoração. Então adorar é mais do que canção, adorar é minha vida. Adorar é a partir do momento que eu conheço Deus verdadeiro, eu adoro em espírito e em verdade. Dormindo, acordando, trabalhando, onde estiver, eu sou um adorador do Senhor. Então, nós temos essa dinâmica, ela pode ser vista em todo o livro de Atos, com a descida do Espírito Santo. Ele desce, não mais agora como no Antigo Testamento, que ele vinha, estava sobre uma pessoa e depois ia. Ele está conosco, é o Deus conosco, é o Deus em nós. Em Atos, ainda nós vemos na casa de Cornélio a descida do Espírito Santo, nos dispersos de Antioquia, na separação de Paulo e Barnabé, que o Espírito Santo fala através daqueles irmãos e fala: separai para mim Paulo e Barnabé, que eles vão para o campo missionário. Lembrando, meu amado irmão, que eu e você somos instrumentos. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Mas, em segundo lugar, a dinâmica do Espírito é fundamentada, primeiro no poder, mas ela é fundamentada também no povo de Deus. Eu e você temos uma grande responsabilidade. Olha o que Atos 1,8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Qual é a nossa responsabilidade? Sermos uma testemunha viva do poder de Deus. Qual é a nossa responsabilidade? Como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, nós somos a carta viva de Deus. O mundo está lendo nós. O teu vizinho está lendo você. Se você não tem noção disso, o teu vizinho está lendo você. Os teus parentes que não conhecem a Jesus estão lendo você. Os seus colegas de profissão estão lendo você. Estão vendo, olha, como é que o Reinaldo trata a esposa dele no dia a dia? Como que a Tânia trata no consultório os pacientes dela? Nossa, essa psicóloga é cristã mesmo. Ei, Deus Pai. Como você trata os seus pais? Quando eu era adolescente, isso faz tempo, só um pouquinho de tempo. Mas quando eu era adolescente, estava pensando em namorar, meu pastor disse assim: para você saber como que vai ser a sua esposa, veja como ela trata os pais dela. Porque se ela não tratar bem os pais, não vai tratar bem você. Porque o princípio bíblico é: honra teu pai e tua mãe, né? Para sermos abençoados. Os pais, eu filho de baiano, manhã já não podia sair de casa sem pedir bênção. E se chegar em casa sem pedir a bênção, que minha mãe morreu agora em dezembro, a primeira coisa que tinha que chegar, chegou em casa, 90 anos, eu chegava na casa lá, tinha que pedir bênção. Se eu não pedisse bênção, ela falava assim: eu sou sua parceira? Você dormiu comigo? Eu sou sua parceira? E pedir bênção, irmão, não é coisa de uma religião, de um grupo específico, não. É bíblico. Você ensinar o seu filho a pedir a bênção, não obrigar, mas ensinar a pedir a bênção e você abençoar. Eu chego para os meus tios hoje e falo: bênção, tio, bênção, tia. Tem gente que olha assim e fala: é o princípio da bênção. Não que o pai tenha a bênção na sua mão, mas que Deus diz: honra teu pai e tua mãe, que se prolongarão seus dias na face da terra. Peça a bênção do Senhor. Abençoe teu filho, abençoe tua esposa, seja a bênção no teu lar. Mas o princípio aqui do martírio, de ser testemunha, é da onde vem a palavra martírio, ou seja, testemunhar é dar a vida por aquilo que cremos e defendemos. Nós somos testemunhas de Cristo porque conhecemos a palavra de Deus e porque vivemos e experimentamos a transformação espiritual em nossas vidas. Nascemos de novo. A palavra do Senhor diz que eu e você somos uma nova criatura, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
tudo se fez novo. Eu já não sou mais o mesmo. E aquela canção do tempo que Henrique era criança pequena, né? Eu não sou mais o mesmo, a porta fechei, não volto atrás. Mas, meu irmão, eu e você deveríamos andar com uma camiseta assim, ó, escrito, em construção. Sabe por quê? Porque todos os dias eu e você temos que mortificar o velho homem. Todos os dias eu e você temos que dizer não para o pecado e sim para Jesus. E é um processo. E esse processo que começou quando Cristo morreu na cruz, você creu na morte de Jesus pelos seus pecados, esse processo começou te livrando da condenação eterna. Mas agora nós temos um processo chamado santificação. É um ato e um processo. É um ato porque quando você teve um encontro com Jesus, você passou a se chamar de santo, separado, que já não pertence a este mundo. Não somos ETs, mas nós não estamos mais sobre a égide desse mundo. Nós estamos sobre a palavra de Deus. É ela que deve reger as nossas vidas, o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar. Mas todos os dias eu e você temos que mortificar o velho homem. A maior luta que eu enfrento, não sei você, mas você também, a maior luta que nós enfrentamos não é lá fora, é aqui dentro. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal, quando eu vi, eu já miserável homem que sou, ô Senhor da glória. Graças a Deus que Deus é misericordioso sobre nós. E esse processo da santificação, ele vai terminar quando nós chegarmos à glória. Que aí nós vamos dizer, ó morte, onde está o teu pecado? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado. Cristo venceu. Amém? Amém? E já não temos mais, não teremos mais. Hoje nós ainda lutamos contra o pecado. Mas quando nós somos transformados, por isso que eu gosto do texto de Paulo na carta aos Coríntios, que ele vai dizer: somos transformados de glória em glória à imagem de Deus. E aí, hoje, eu tenho que ser melhor do que ontem, mas em relação a amanhã, ainda sou imperfeito. E essa constante no dia a dia. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios o seguinte: ó, despi do velho homem, renove a sua mente com a mente de Cristo, e revista do novo homem. E é um processo diário, todos os dias eu estou lutando, todos os dias eu tenho. E como que a gente vai passar por esse processo? Com a palavra de Deus, com a comunhão. Irmãos, quero que você entenda uma coisa: a igreja não é criação de homem. Deus criou a igreja, a eclesia, os chamados para fora, para que você não caminhasse sozinho. Juntos somos mais fortes. O cordão de 3 dobras, já dizia Eclesiastes, não se quebra tão depressa. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo para irmos até o fim. Até o fim, meu irmão. Não desista, continue, persevere, viva na dinâmica do Espírito. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida e transformar a sua vida, e você vai ser essa testemunha viva do poder de Deus. E essa testemunha viva nós vemos em Atos, como exemplo do nosso irmão Estevão, que se converteu, teve um encontro com Jesus, com a palavra de Deus, que foi transformado e que foi, por amor a Cristo, apedrejado. Por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, ele foi morto. Mas, meu amado irmão, esse homem vai estar lá na glória. Eu estarei lá, se o Senhor permitir, você estará lá, nós estaremos lá. Queridos irmãos, em último lugar, a dinâmica do Espírito, ela é fundamental também na expansão da igreja, na expansão do Evangelho. Que o texto continua dizendo assim: e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, dos lugares mais distantes da terra. O Evangelho, que começa lá em Jerusalém, chega ao Brasil. Porque homens e mulheres ousaram atravessar o mar e vir para cá trazer o Evangelho, trazer as boas novas, as boas notícias. Um dia, o pouco que eu conheço a história dessa igreja, ela é filha de Vila Maria. Irmãos começaram o trabalho aqui, não sabiam do que ia dar, sabiam que era um trabalho do Reino de Deus. Essa igreja está com quantos anos já?
34? É uma jovem senhora, né? A igreja que eu tenho o privilégio de pastorear vai fazer 67. Já está virando vozinha já, né? Mas há 34 anos atrás, quando começou, e não foi aqui, foi em outro local, depois aqui, veja como vai expandindo. Quantas vidas foram alcançadas e transformadas aqui? Quantas vidas serão alcançadas e transformadas aqui? Pelo poder do Evangelho de Deus, pela dinâmica do Espírito Santo. É o Espírito, irmãos, mas o Senhor trabalha através da minha vida e da sua vida. Há coisas que Deus vai fazer, mas há coisas que nós vamos fazer. Quer ver um exemplo claro? Jesus diz em João, está registrado em João, depois da morte de Lázaro, passado 4 dias para que ninguém dissesse: não, Lázaro não morreu, ele teve apenas um desmaio. Jesus chega em Betânia, e aí a Maria já fala para ele: se eu tivesse vindo antes, meu irmão estava vivo. Olha como nós somos, né? Nós cremos, mas nós cuidamos. Se o senhor viesse antes, a coisa estava resolvida. O senhor demorou 4 dias. Jesus chora. Jesus chora por 2 motivos: por amor a Lázaro, a família, e pela incredulidade do povo. E aí Jesus fala o que para eles? Tirem a pedra. Jesus não poderia ter esmigalhado aquela pedra? Jesus não poderia ter: sai daqui. Mas por que Jesus mandou eles tirarem a pedra? Porque Jesus queria que aqueles homens colocassem sua fé em ação. Quando eles tiram a pedra, aí vem a parte de Jesus: ressuscita Lázaro. Porque não sou eu que ressuscito, nem você, Jesus. Nós temos a nossa parte. Qual é a minha parte? É evangelizar, é falar do amor de Jesus, é orar pelo incrédulo, é convidar, é testemunhar. E quem vai trazer vida? Jesus. Quem vai dizer para o Lázaro: sai da tumba? É Jesus. Quem vai convencer? É o Espírito Santo de Deus. Mas notem, eu tenho que fazer minha parte, você precisa fazer a sua parte. Nós queremos que essa igreja cresça? Sim. Amém, amém? Amém. Nós queremos que o pastor Joel, ou o pastor que vier aqui, tenha um problema seríssimo de ter que arrumar banco para o povo? Amém? Amém. A gente vai querer ter um problema de: puxa, tem que chegar mais cedo, senão não vou ter lugar para estacionar o carro? Amém? Amém? Amém. A gente vai querer ter um problema: vamos ter que comprar o terreno do fundo aqui para a gente ampliar o tempo? Amém. Mas isso acontece quando eu e você fazemos a nossa parte, quando eu e você colocamos a mão no arado. Tem uma música da minha época e da Tânia, do grupo Logos, que diz assim: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão já tem trabalho certo, tem serviço e profissão. Põe a mão no arado, meu irmão. Põe a mão no arado. Vai doer? Vai. Não vou dizer para você que não vai. Vai doer. Mesmo porque sair da zona de conforto dói. Você acha que foi fácil para os discípulos quando Jesus vai lá e fala para eles: ó, a batata vai assar. E aí quando Jesus morre, e eles: cadê Jesus? E agora? É quando Jesus aparece: lembra? Cada um voltou para a sua profissão, cada um voltou para fazer suas coisas. Pedrão voltou para pescar. Não foi fácil para eles. Não é fácil para nós. Não é fácil para mim e para você todo dia ter que enfrentar alguém e falar: pastor, é tudo um bando de safado, vocês estão aí sustentando o pastor, você é crente? Que crente que nada. Henrique, eu te conheço desde pequeno. Que é isso, Henrique? Eu lembro do que você fez. Mas aí eu lembro de uma frase de um pastor amigo meu, pastor Euquias Paim, que ele diz assim: meu passado me condena, mas o meu presente é Jesus que faz. Meu passado me condena, mas não me define. Alguém pode chegar para você e falar: eu te conheço, Reinaldo, eu te conheço, Sérgio Moreira, mas o meu passado pode até me condenar, mas o meu presente é que me define.
porque o nosso presente é Jesus. Amém? Somos chamados, capacitados pelo Espírito Santo, que nos dá poder para testemunhar da graça de Deus ao mundo. É preciso lembrar, irmãos, que os anjos gostariam de anunciar o Evangelho. Mas sabe por que os anjos não podem anunciar o Evangelho? Por duas razões. A primeira, a ordem não foi dada para os anjos. Eles gostariam, mas a ordem foi dada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, os anjos não experimentaram o poder da salvação que você experimentou. Os anjos não conhecem a graça como você conhece a graça na tua vida. Falar do Evangelho de Jesus Cristo não é para qualquer um, não. É para aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus não é um produto de mercado que a gente vai vender e comercializar. Jesus é o Filho de Deus, é o poder de Deus manifestado em nossas vidas. Sabe aqueles homens que chegaram lá para Paulo, para Pedro e falaram: como que é esse negócio aí? Quem também quer receber esse negócio aí? Ou os caras que chegaram e falaram: sai em nome de Jesus aquele que Paulo prega. Os demônios olharam para os caras e falaram assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? E deram uma surra naqueles caras que eles saíram envergonhados pela cidade. Porque o nome de Jesus não é Shazam. Shazam, bom! O nome de Jesus tem todo o poder, mas não é amuleto mágico. E não entender isso. É em nome dele que nós fazemos. Olha, essa dinâmica do Espírito ocorre em Atos. Olha só, abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos 11, a partir do verso 19. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre, Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito, incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. A igreja está sendo perseguida. Alguns só falam com os judeus. E é interessante que a gente pode tirar daqui algumas lições. A primeira grande lição é que a obra do Senhor é feita no anonimato. Tem o nome dos caras aqui? Não ou não? Não. Mas o que eles fizeram? Enquanto alguns resolveram só falar com os judeus, outros quebraram a barreira e foram falar com os gentios. Outros foram falar com os gentios. E meu amado irmão, quando o Espírito Santo está nesse negócio, a coisa acontece. E eles começaram a falar e as pessoas começaram a se converter. E aí chega a notícia da Jerusalém. Jerusalém manda quem? Barnabé. Barnabé, vai lá verificar esse trem aí, o que está acontecendo. Barnabé vem, passa lá, pega saldo, desce a Antioquia e fala: opa! E olha como o texto diz: ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus. A obra do Senhor é feita no anonimato, meus irmãos. Alguém aqui sabe me dizer quem foi que evangelizou Billy Graham? Eu também não sei. Você pode de repente fazer uma pesquisa no Google, ler a biografia do Billy Graham, um documento, alguma coisa. A gente não sabe, mas aquele homem, quando evangelizou Billy Graham, não sabia que estava sendo instrumento de Deus para evangelizar um dos maiores evangelistas do século XX. Quantas vidas foram alcançadas através da pregação do Billy Graham? A galera mais nova talvez não saiba quem é Billy Graham. Mas Billy Graham, na década de 80, encheu o Maracanã. Sabe o que é isso? Para as pessoas ouvirem o Evangelho. Encheu um estádio, não foi só o Maracanã, vários estádios em várias partes do mundo. Foi um dos primeiros a pregar na Rússia, quebrar cortina de ferro. O presidente dos Estados Unidos chama Billy Graham para concorrer à presidência, e ele fala: eu não vou me rebaixar, porque Deus me chamou para ser pastor.
Dá para entender esse troço? Dá para entender isso? É a dinâmica do Espírito. Deus age como Ele quer, aonde Ele quer e na hora que Ele quer. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a gente não pode esperar ganhar Jerusalém para depois, não pode esperar ganhar o Parque Novo Mundo, para depois ganhar São Paulo, para depois ganhar o Brasil, para depois ganhar o mundo. Se fosse assim, o Evangelho nunca teria chegado aqui. A obra do Senhor era feita concomitantemente. Agora eu consegui falar essa palavra, porque às vezes eu gaguejo. Mas pensa no seguinte, ó. Você não pode ir para o campo missionário, mas você pode sustentar alguém que está no campo missionário. Nós batistas, nós temos hoje, e aqui eu vou fazer propaganda para vocês mesmo, nós temos 3 juntas de missões, a estadual, a nacional e a mundial. Hoje nós temos espalhados em vários países, até naqueles países onde é proibido ter evangelho, nós temos irmãos nossos levando a palavra de Deus. Sabe por que ninguém consegue deter o poder do evangelho? Eu quero terminar essa palavra dizendo a vocês que viver na dinâmica do Espírito está fundamentado no poder do Espírito. Em primeiro lugar, a dinâmica do Espírito só pode acontecer fundamentada no poder do Espírito, que nos convence, que nos capacita, que nos dá capacidade para realizarmos a obra testemunhando do poder de Deus na proclamação do Evangelho até que Ele venha. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, em primeiro lugar, porque a Tua palavra continua viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Deus, porque se estamos aqui, porque o Evangelho Redentor do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Porque estamos na dinâmica do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a cada dia viver nessa dinâmica, anunciando ao mundo que Jesus Cristo é a única esperança para este mundo, que é a única esperança para nós. E pedimos, Senhor, que nos renove e nos dê esperança a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém?